Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui. Eu gostaria de agradecer o convite da direção da casa, da AME. É a primeira vez que eu venho aqui. Já tinha vindo em alguns eventos rapidamente e eu sempre frequentei a UF desde 2012 e mais recentemente passei a frequentar a Casa Corrente Esperança ali do bairro da Prata, por uma questão até de proximidade da minha casa e me facilitou um pouco os horários. E já fiz essa apresentação em algumas casas espíritas, é um dos temas que eu venho estudando e trabalhando, e por isso eu até peço um pouco de paciência a vocês, que é um tema que eu ainda estou amadurecendo, essa questão da necessidade da verdade, né? E eu gostaria de começar partindo até um pouco da própria exposição da Marinette, né, do texto que ela leu, dessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e do Evangelho de Jesus Cristo. Porque uma das coisas que a gente mais tem dificuldade em perdoar as pessoas que nos ofendem é porque a tendência é a gente querer dizer exatamente a verdade. A gente querer dizer que o que a pessoa fez conosco nos ofendeu de determinada forma e nos levou a um ponto de separação dela em que ela tinha uma verdade e a gente tinha outra. E a tendência é querer provar ou querer mostrar para as pessoas outras que nós éramos mais detentores da verdade. Então eu gostei muito da leitura e do comentário da Marinette, exatamente no sentido do que eu quero trazer para a gente discutir hoje. Eu preparei uma apresentação que está baseada em 5 pontos. E, inicialmente, uma definição de verdade, que é a coisa mais difícil que tem de a gente saber exatamente o que é. Primeiro, a verdade é uma coisa que nos incomoda a todos. Todos nós queremos a verdade, mas todos nós temos uma imensa dificuldade de aceitá-la, seja vindo de outras pessoas, seja vindo da indicação dos Espíritos ou de Jesus, seja quando essa indicação é nossa mesmo, quando a gente percebe que está faltando com a verdade, né, ou está não usando da não verdade, e a gente tem dificuldade imensa de aceitar. E ao longo do tempo, os homens foram tentando definir o que é verdade, quais os tipos de verdade que a gente pode ter. E o primeiro tipo é a verdade religiosa. A verdade religiosa é uma verdade que nos vem, ou que vem para os homens como revelação. Você não precisa discutir, né? Se um grupo religioso diz Deus criou o mundo com tudo que nele existe, você crê e é uma revelação e isso acontece e não é discutível. Então, a verdade religiosa, né, que os hebreus chamavam de emuná, seria aquela verdade em que, feito um objeto, feita a natureza, feito um sentimento, você aceita como verdade e não precisa discutir. É a vontade de Deus, e para os antigos, muito antigos, que eram politeístas, acreditavam em mais de um Deus, é uma verdade dos deuses, não se discutia. O segundo tipo de verdade que chega a nós é a verdade científica. A verdade científica, diferente da revelação, é uma verdade por desvelamento. É algo que está encoberto, é algo que você pesquisa, se debruça sobre, vai buscar as fontes, vai buscar as origens e você vai tentando encontrar aquela verdade a partir do momento em que você tira um véu de cima do objeto que está encoberto. Então, a verdade científica na medicina, na biologia, na química, na física, ela é fruto da pesquisa, ela é fruto de uma dedicação e ela tem como característica ser temporária, porque até que se descubra um outro momento da ciência, ela serve como verdade até então. Quando os cientistas pesquisam, colocam em discussão, testam outros materiais, outras hipóteses, essa verdade, que era verdade até então, mostra-se temporária e passamos a ter um outro nível de verdade.
Então, é interessante que, na verdade científica, as pessoas tendem a acreditar a partir do momento em que há provas científicas de testes. Eu sempre brinco dizendo que é aquele exemplo do analgésico, né? Eu vou tomar este comprimido porque a ciência diz que é bom, e eu vou tomar e a minha dor de cabeça vai passar se Deus quiser. Então junta-se duas verdades, né? Porque eu acredito em Deus, porque eu sei que Ele está ali para me ajudar e que Ele está me orientando no sentido de tomar o remédio certo, mas eu também acredito na ciência que chegou até aquele remédio. E para chegar até aquele remédio, foram testadas centenas de possibilidades de ele atender àquela dor específica, para dor de cabeça ou para outro tipo de dor. Então, a ciência, a verdade científica, ela tem esse caráter. Ela é temporária e ela é baseada em testes. Só é científico quando se torna universal, quando aquele conhecimento se torna universal. Um analgésico deve servir para a dor de cabeça de uma pessoa brasileira em Campina Grande, como deve servir para uma pessoa na China, ou na Índia, ou no Nepal. Então, esse remédio ele tem que ser universal. Essa verdade tem que ser universal. E o terceiro tipo de verdade que nós conhecemos e que sempre nos vem à mente e nos vem também em matérias jornalísticas e a toda hora, principalmente, está sendo cobrada, principalmente na nossa sociedade, que está extremamente conturbada, né, política e socialmente, é a verdade jurídica. É a verdade que exige provas, provas materiais, provas circunstanciais. Algo acontece e todo mundo vai para a televisão, para os meios de comunicação, para a internet e diz: eu quero que seja feita justiça, porque tal fato aconteceu, eu tive tais informações, havia testemunhas e a polícia e a justiça devem procurar os indícios para provar que a história da vítima ou a história do acusado é verdade. Então, a verdade jurídica, diferente das outras, né, que é uma por revelação e outra por desvelamento, ela é uma verdade que é circunstancial. Vai depender das circunstâncias em que aquele fato ocorreu e vai depender do nível de testemunho da pessoa que estava presente ou das pessoas que estavam presentes ou dos indícios que sobraram sobre aquele acontecimento. Nesse tipo de verdade é muito mais difícil de ser encontrada a verdadeira verdade. Por quê? Porque só quem sabe o que realmente aconteceu é a vítima e o acusado, ou a acusada, conforme seja. As duas pessoas envolvidas, ou o conjunto de pessoas envolvidas na ação, é só elas que vão saber o que é verdade. Depois daquele momento, todo o restante é depoimento, é impressão, é versão daquele fato. Então, a gente chega ao entendimento que a verdade que baseia a verdade jurídica para um julgamento e para a feitura da justiça é também uma verdade muito difícil de ser encontrada. Ela é temporária e busca-se um bom juiz, um bom advogado, um bom promotor, ele vai buscar se aproximar ao máximo da verdade para poder também, ao máximo, fazer justiça e ser justo com a situação que ocorreu. Então vocês vejam como é difícil a gente definir um tema tão simples, né? Todo mundo diz, sim, há uma verdade, todo mundo anseia por essa verdade, mas como é difícil quando a gente se coloca para pensar que essa verdade ocorra. E o que é que coloca o Evangelho, né, segundo João, por exemplo, no versículo 8, capítulo 8, versículo 32? A famosa frase que todo mundo conhece, que é extremamente citada, é mundialmente traduzida e que muita gente tem dificuldade de seguir. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E como é interessante que essa verdade aqui que João está colocando conhecereis o Cristo, conhecereis a palavra, conhecereis a vontade de Deus para contigo, e nós temos tanta dificuldade de seguir, assim como na fala de Marinette, a dificuldade que nós temos de seguir o perdão, né? Ou fazer esse perdão
no sentido de, pelo menos, se não estamos ao lado da pessoa que nos ofendeu, mas pelo menos não desejarmos mal a ela, ou esquecermos, ou deixar num outro nível de entendimento. E essa passagem, que é extremamente repetida, é colocada em adesivos de carro, é colocado em agendas, é colocado na internet todos os dias, né? E também até grupos que, em geral, não falam a verdade ou que não trabalham necessariamente com a verdade, como os grupos políticos que têm verdades diferentes, eles também colocam isso nas suas pregações políticas. Você estando ao meu lado, você estará ao lado da verdade. Se você estiver do lado do outro, você estará do lado da não-verdade. Eles estão mentindo, nós estamos falando a verdade. E ficando do nosso lado, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vejam como é interessante. É uma frase extremamente profunda, extremamente simples de a gente entender, mas que as pessoas usam conforme lhes interessa, né? E no Evangelho existem muitas passagens que tratam disso, e eu fiz uma seleção aqui no Evangelho segundo o Espiritismo para a gente comentar. Mas um terceiro tópico que eu queria ainda tratar nessa introdução é a questão da sinceridade. Muita gente confunde verdade, ou a necessidade da verdade, com a sinceridade em demasia, né? Quando se pergunta a alguém algo, a pessoa acha que tem que dizer todos os detalhes e expor aquele assunto no limite máximo, chegando ao ponto da ofensa, né? Muitas vezes uma situação simples em que a pessoa poderia simplesmente dizer: isto me parece assim. Não, a pessoa se sente no direito de dizer tudo que ocorreu, ou tudo que ela pensou a respeito do assunto, não deixando ao outro pensar sobre o assunto e chegar ele próprio, pelos seus meios, pela sua racionalidade, à verdade, né? Ou à verdade que lhe pareça a mais correta. Então, é uma dificuldade que nós temos muito grande, principalmente na sociedade atual, quando todos nós somos chamados a dar opiniões sobre tudo. Nós estamos vivendo um momento no mundo social, nas redes sociais, na política, na economia, na educação, onde nós somos chamados a dar opiniões muito automáticas, ação e reação. E isso faz com que a gente não reflita sobre o que a gente vai dizer, sobre como aquilo pode impactar as outras pessoas. Nós ouvimos uma informação, nós vamos para as redes sociais e nós jogamos isso sem saber se todos que estão nos ouvindo, se todos que estão nos lendo, se todos que nos estão dando audiência, aquela informação, aquela frase vai ter o mesmo impacto sobre as pessoas. Então, há um que a gente chama hoje de um regime de verdade. Todo mundo diz as coisas e todo mundo quer ser seguido, né, por estar dizendo a suposta verdade. Então não dá tempo das pessoas refletirem sobre aquilo. Então, como é interessante esse momento que nós estamos vivendo. E até como o Espiritismo se coloca diante disso, né? O Espiritismo se coloca de uma maneira totalmente diferente dessa imediaticidade. Ele pede a gente que estude, que pense, que reflita, que seja orientado pelo Espírito, né? No sentido de nós podermos dar a melhor informação possível, né? E o Espiritismo, no Ocidente, funciona assim, e lá no Oriente, o Budismo também traz uma concepção muito nesse sentido, de mostrar que as pessoas, para processarem uma informação, eles têm que ter várias posturas, como a atenção correta, percepção correta. Para você se dedicar a um assunto, você tem que ter atenção, você tem que ter percepção e depois usar a palavra correta, a maneira correta de passar aquele conhecimento, de diluir aquele conhecimento, às vezes até de uma forma mais fácil, para que outras pessoas tenham acesso a ele. E nesse caminho que o budismo propõe para o Oriente, que é muito mais compreensível para os orientais, e para nós o Espiritismo trouxe, a partir do século XIX, essa noção de que a verdade é uma verdade revelada, mas ela precisa ser estudada. Ela é cientificamente comprovada. Então o Espiritismo, por ser uma doutrina que prega a filosofia, a fé
e a ciência, ela não se permite, a doutrina espírita não se permite que você afirme qualquer coisa. Então a verdade dela é uma verdade muito mais complexa. Mas ela tem um caráter diferente das outras religiões. Algumas religiões pregam que fora da verdade não há salvação. Você conhecerá a verdade e a verdade vos libertará, você conhecerá a verdade e será salvo. No Espiritismo, pensar dessa forma seria dizer que só no Espiritismo você seria salvo. No Espiritismo é muito mais complexo. Fora da caridade não há salvação. Achar que só a nossa verdade salva as pessoas, ou nos salva, faria com que a gente fosse igual a pessoas que fazem só a divulgação ou proselitismo, né? Não, a minha verdade, a minha forma de ver o mundo está correta e a sua está incorreta. Então nós temos no Espiritismo essa amplitude de visão, de mostrar que não é uma verdade ou que nós temos a verdade exclusiva, que isso pode ser trabalhado ao longo do tempo e que cada pessoa tem o seu tempo de entender essa verdade. E cada pessoa tem o seu tempo também de maturar-se, de evoluir. Então, quando a gente começa a conversar sobre o Espiritismo, a primeira coisa que as pessoas perguntam é: quando você se converteu? Como você se tornou espírita? E é difícil responder essa pergunta, né? Porque eu tenho certeza que muitos aqui foram se aproximando na medida em que precisaram, na medida em que se sentiram tocados, na medida em que descobriram que tinham várias coisas que estavam fazendo que não gostavam mais, e foram mudando, e foram progredindo, e foram evoluindo, e temos a consciência que estamos evoluindo constantemente. Então é muito interessante quando a gente começa a trabalhar com essa ideia de que para nós evoluirmos, para nós chegarmos à nossa evolução moral, nós temos que nos afastar da não-verdade. A gente não precisa estar criando situações em que a verdade não apareça da forma mais digna, né? E mais uma vez eu pego o exemplo daquelas situações em que a gente não necessita mentir e a gente começa a inventar um caminho meio tortuoso de chegar à verdade. Aquela situação em que a gente sai de casa, vai para uma reunião, está atrasado, chega atrasado à reunião e ao invés de simplesmente pedir desculpas, sentar-se e começar o assunto, a gente se sente na vontade de dizer: eu me atrasei porque o trânsito estava ruim, eu me atrasei porque meu carro quebrou a poucos metros daqui, a poucos quilômetros daqui, eu me atrasei porque eu me equivoquei com a sala, eu não sabia que era nesta sala. E o que é mais impressionante é que algumas pessoas sentem essa vontade de produzir uma não-verdade, e mais impressionante ainda é que as pessoas que estão presentes se sentem mais confortáveis em ouvir essa não-verdade do que simplesmente de ouvir a verdade. Se você chegar e disser: eu me atrasei porque eu almocei, dormi uns 15 minutos e passei da hora, as pessoas ficariam muito incomodadas com essa verdade. É muito comum as pessoas ficarem cochichando no bochicho: está vendo, olha, ele não veio, ela não veio na hora e deixou acontecer uma coisa dessa. As pessoas sentem muito mais do que se você criar uma não-verdade. E nem você precisaria criar uma não-verdade, nem as pessoas precisariam agir assim, apenas aceitar essa situação do que tinha ocorrido e, no caso da pessoa que cometeu essa pequena indelicadeza com os outros, se corrigir e não fazer mais, tentar não fazer mais esse tipo de coisa, esse tipo de atraso, né? Alunos em geral, pessoas que estudam, é muito comum. Eu sou professor e nós professores ouvimos muitas desculpas desse tipo, né? As coisas mais mirabolantes do mundo, quando bastava um desculpe, professor, me atrasei e vamos seguir, né? Mas as pessoas tendem a querer usar não verdade e fica uma coisa automática, é um mecanismo automático, né? Mas a gente tem que tentar exatamente se situar e pensar e se concentrar em sempre dizer a verdade. Ou, quando não for possível, calar, ficar tranquilo e não criar uma situação de incômodo. Mas eu separei algumas passagens para a gente ver, que exatamente para a gente ter a exata noção
de como o Evangelho trata de algumas coisas. Eu queria falar para vocês, a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, dessa ideia de que fora da verdade não há salvação, né? Porque se nós ansiarmos só por isso, essa verdade nossa também seria uma verdade relativa. A gente nunca estaria tentando melhorar. Se a gente dissesse como espírita, nós temos a verdade, nós sabemos tudo, nós sabemos qual é o caminho, a nossa verdade cairia também num relativismo muito estranho em relação aos outros grupos sociais, né? Um outro ponto é sobre a revelação da verdade. Por que que Deus não revelaria a verdade somente para um grupo religioso? Essa é uma pergunta que todos deveriam se fazer. Quando a pessoa vem nos dizer, você precisa aceitar a nossa forma de interpretar o mundo, a nossa forma de acreditar em Deus. Essa é uma pergunta, não é ofensiva a quem nos faz essa proposta, mas é uma pergunta que deveria ser pensada. Deveria ser feita e pensada junto com a pessoa que nos diz isso. Porque a gente tem que se perguntar, mas se Deus quer que a mensagem dele, a mensagem de Jesus, ele quer que ela se expanda e ela quer que os homens sejam felizes, por que que ele revelaria somente a um grupo social, né? Por que esse grupo teria essa primazia? E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, tem uma passagem muito interessante que diz o seguinte: por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Fora, com efeito, ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira que ve, do que outra que veja a dos seus contínuo aumento. Então ele mostra que se você tem uma doutrina que prega a verdade, que diz a toda hora que tem a verdade, que somente por aquele caminho segue, e você vê a cada momento o número de adeptos dessa doutrina diminuindo, deve ter alguma coisa errada. Enquanto que se você tem também o número de adeptos crescendo muito numa outra doutrina, isso também é uma dificuldade, porque que todo mundo está indo para aquele lado. Então ele busca trabalhar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, orientado pelos Espíritos, que isto se dá pela questão do pelo bom senso das massas. As massas aparentemente têm um senso comum e se orientam por ele, mas no fundo desse senso comum tem uma questão de bom senso. É possível detectar o que é verdade e o que não é verdade. É claro que em alguns momentos da nossa vida, tanto pessoal como coletiva, nós nos deixamos nos enganar por certas situações, né? Principalmente quando há um clamor coletivo em torno de uma determinada questão, principalmente quando nós estamos sofrendo coletivamente. Então, algumas mensagens nos chegam e as pessoas compram aquilo como verdade, mas o Espiritismo tem isso muito claro. Há, dentro do senso comum, daquilo que a gente percebe como coletivo, há sim uma possibilidade de bom senso. A gente sabe que é verdade, a gente sabe, consegue distinguir o que é verdade. Nós podemos até optar por um outro caminho, mas a gente tem a consciência de que há um caminho certo ou há uma posição certa, né? Um outro item que eu queria trazer para vocês, que eu marquei aqui para a gente conversar, é exatamente a ideia que o Evangelho de Cristo traz e que o Evangelho segundo o Espiritismo traz também sobre a questão da adulteração, né? Quando, numa das passagens bíblicas, uma mulher adúltera vai ser apedrejada, né? E nessa passagem os evangelhos são uníssonos, né? São coletivos em dizer que Jesus tomou uma posição muito interessante. A mulher teria cometido adultério, estaria para ser apedrejada, como era o costume entre os hebreus, né? E Jesus está lá, abaixado,
circulando com um pedacinho de madeira no chão, fazendo alguns rabiscos, alguns desenhos. E quando a mulher se expõe para ele, dizendo: olha, eles querem me apedrejar porque eu sou uma adúltera, porque eu adulterei. Ele diz: ok, que assim o façam, porque essa é a lei, não é? Agora, que comece aquele que nunca pecou, aquele que nunca cometeu uma infração. Então, Jesus continua com a face abaixada, a mulher continua acuada ali, mas os seus acusadores começam a sair de um em um, porque isso que Jesus fez com essa frase foi colocar no coração deles a pergunta: você, cada um de vocês, é detentor da verdade? Você tem mais verdade do que ela? Se você tem, então o primeiro que atire a primeira pedra, aquele que nunca errou, aquele que nunca cometeu nenhuma infração, aquele que sempre se manteve no caminho reto da verdade, que o faça. E o mais bonito dessa passagem sobre a adúltera, sobre a mulher adúltera, é que Jesus também, vocês têm que lembrar que ele era um judeu, que ele estava dentro da comunidade hebraica, ele não desrespeita a lei. Ele mantém a lei, ele segue a lei. Ele diz: se esta é a lei, se esta é a determinação do meu povo, que o faça. Todavia, só pode fazer quem nunca errou. Então ele mantém ali um equilíbrio entre razão e emoção que é muito difícil a gente manter, né? Como na leitura, volto novamente à leitura de Marinetti. Quando uma pessoa erra com a gente, uma primeira vez, uma segunda, uma terceira vez, a gente não consegue perdoar, porque a nossa emoção nos diz que a gente deve se afastar daquela pessoa. Mas a nossa razão deveria nos dizer que a pessoa errou, mas que nós também somos iguais a ela, poderíamos errar também. E nessa passagem sobre a mulher adúltera, é muito interessante como adulterar não é só na questão sexual, é sobre qualquer outra coisa, né? É sobre o nosso comportamento diante das pessoas, é no nosso comportamento econômico, é no nosso comportamento político. Quando a gente adultera uma verdade, quando a gente cria uma falsa notícia, quando a gente tenta inflamar as emoções de um lado ou de outro, na política, no futebol, seja no que for, o que é que a gente está fazendo? A gente está adulterando uma verdade que existe lá no fundo de cada situação. Então, essa é a nossa dificuldade enquanto coletividade, né? Nós temos uma dificuldade de pensar que o outro precisa ouvir o que é correto. Então, eu acho que esse item que está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo pode nos trazer essa lição. Adulterar não é só trair alguém, mas é contar um conjunto de histórias que leva a pessoa a se equivocar e até a tomar decisões muito erradas ao longo da vida. Um outro ponto que eu queria tratar ainda com vocês era sobre o amadurecimento. A gente tem a impressão de que nós, desde criança, somos destinados a receber toda a informação e que toda a informação ela nos deve ser dada pelos nossos superiores, pelos nossos pais primeiro, depois pela escola, depois pelos nossos chefes, depois pelos nossos professores. Ela tem que nos ser dada toda de uma vez, porque se caso ela não nos seja dada essa informação, quando a gente percebe que a pessoa deixou algo de fora ou a pessoa nos enganou, nós nos sentimos muito ofendidos, né? Nós queremos saber a tal verdade, mesmo que ela doa. E o que é que acontece? No Espiritismo, nós temos uma outra discussão mais aprofundada disso, que é: nós estamos maduros para receber a verdade? Então, a providência, né? O pensamento de Jesus, o pensamento desse espírito extremamente elevado, que está a muitos quilômetros de distância do nosso, a nossa mente é falível para entender determinadas coisas, enquanto a mente de Deus é infalível, né? Ele sabe todas as coisas e ele sabe o momento certo de nos revelar. Então, nós precisamos nos perguntar: será que nós estamos realmente amadurecidos para receber toda a verdade possível?
Será que nós suportaríamos, né? Então, nesse sentido, a providência, ela só revela as coisas para nós à medida em que nós estivermos prontos. E aí vocês poderiam dizer, mas isso é um conformismo muito grande, porque como é que eu vou saber se eu estou pronto ou não? Você não precisa saber se está pronto ou não, você só precisa estar disponível para receber. Você tem a potencialidade de receber, você tem a capacidade de entender o que a divindade, o que a espiritualidade quer de você, mas você precisa estar conectado com ela. Você precisa estar como uma antena parabólica, pronta para receber. No caso, uma antena parabólica ligada, né? Porque se estiver desligada também você não recebe. Você tem que ter um receptor. Então é muito interessante que às vezes a gente se sente muito angustiado e fica colocando a culpa na divindade, no Deus, no Jesus que a gente acredita. Mas por que o Senhor não me revelou isso antes? Por que o Senhor me deixou errar? Por que você me deixou ir por aquele caminho? Como se a divindade tivesse que ter esse cuidado que você não teve, que você não se preparou para encontrar a verdade, perceber a verdade e perceber qual o melhor caminho tomar. A decisão é sua, a decisão é nossa. Não tem como a gente colocar a culpa em alguém. Um outro ponto que eu gostaria de tratar com vocês é a questão do próprio Cristo, quando ele se coloca diante dos homens e sobre a quem pertence a verdade. Nós, como seres humanos, nós lidamos, como eu venho trabalhando aqui ao longo dessa fala, com essa ideia de que nós temos a verdade do nosso lado, nós estamos do lado da verdade, o outro não está, e quando nós entramos em conflito com outra pessoa, com outro grupo, nós dizemos, nós temos mais verdade do que aquele outro. E Jesus, mais uma vez, né, nos dá uma lição muito interessante quando, diante de Pilatos, Pilatos pergunta a ele, então, quer dizer que sois reis? E Jesus devolve essa questão a Pilatos, dizendo, tu o disseste, então a verdade é tua. Eu sei o que eu sou, eu sei de onde eu venho, eu sei para que eu sirvo, né? E aí é interessante nós lermos em João capítulo 18, versículo 33, quando ele diz, Pilatos, tendo entrado de novo do palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe, és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. E vejam que interessante, o meu reino ainda não é aqui. E ainda não é aqui, pelo que Marinette falou, que nós não estamos ainda preparados para perdoar integralmente, por tudo que eu venho colocando aqui, porque nós não estamos preparados totalmente para receber a verdade, nós não estamos preparados para trabalhar essa verdade, mas isso faz parte do nosso melhoramento moral. A gente deve buscar, é uma busca, né? E o mais interessante, então, voltando ao Evangelho, disse-lhe então Pilato, és, pois, rei. Pilatos repete, Pilatos quer que Jesus entre em contradição, né? Ele não entende, Pilatos é um homem do Império Romano, é um administrador, ele quer respostas curtas, breves, como as respostas da justiça, aquela verdade jurídica, né? E Jesus é um homem da fé, é um homem da religião, é um homem do bom senso. Então ele vai tentar trabalhar de novo, levando Pilatos a entender que a verdade não é a que ele quer, é a que realmente existe. Então Jesus responde, tu o dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Então essa passagem em que Jesus se defronta com Pilatos, se defronta com o poder material, o poder de uma Roma que dominava o mundo todo naquela época, todo mundo conhecido, é muito importante para que a gente entenda. Ele diz que o reino dele ainda não é deste mundo,
mas o reino dele é um reino que não está em lugar nenhum. É um reino que está dentro de nós. É um reino que pode ser reconstruído. É um reino que trabalha com essa ideia de verdade constante. E dessa verdade que é uma melhoria, que é sempre um movimento de ir em caminho, em direção à iluminação, em direção à verdade, né? No mundo antigo, era muito comum, nas civilizações antigas, você trabalhar com a ideia de que o Deus Supremo era a luz, que o Deus Supremo era a verdade. Depois, alguns anos depois, na filosofia grega, essa ideia vai voltar, né? A verdade suprema é a verdade que ilumina. Você chegando próximo do bem supremo, você está próximo da sua iluminação. Depois, na Idade Média, com Santo Agostinho, que é um homem extremamente espiritualizado, embora tenha tido uma vida pregressa bastante complicada, ele também vai dizer que o Deus, né, é a iluminação suprema. Quando a gente entende uma coisa, quando a gente lê uma coisa, quando a gente quer descobrir algo, a gente é tocado por uma fagulha do pensamento de Deus no nosso pensamento. O nosso pensamento é simples, é falível, não comporta tudo, não suporta tudo, mas quando Deus quer, Ele nos ilumina para entender determinado assunto. E novamente essa ideia de iluminação, de esclarecimento, vai voltar na história da humanidade, lá no século XVIII, XVII, XVIII, com o iluminismo, com a ideia de iluminismo, iluminação, esclarecimento, né? Em vários idiomas existe a palavra para conceituar essa noção, que a verdade é um esclarecimento, e quando você se esclarece e você ilumina a vida dos outros, você também está chegando mais próximo de Deus. Então é muito interessante como essa ideia é recorrente na história dos homens e é recorrente nas pregações religiosas, né? No nosso caso do Espiritismo, quando com Kardec ele vem trazer a ideia de que a doutrina espírita é o grande consolador, né? Ele não está com isso dizendo que ela é a verdade definitiva, que ela é a bênção definitiva, que ela é a lição definitiva, mas que ela é o começo de um trabalho de melhoria, tanto de melhoria pessoal como de melhoria coletiva. Porque na medida em que a gente conhece a doutrina espírita, é impossível a gente ficar parado e não fazer algum tipo de trabalho que esclareça as pessoas da forma como ela deve se conduzir no mundo e com ela própria. Então a melhoria do espiritismo, ela é individual, mas ela se torna praticamente coletiva, na medida em que, como Kardec diz, você conhece o espírita não por a sua fé exagerada, mas pela sua real vontade de melhorar. Então, nesse sentido, é um esclarecimento, é uma busca da verdade individual, mas que acaba sendo também uma busca de uma verdade que sirva a todos. Então, queridos, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Acho que meu tempo está já encerrando. Gostaria imensamente de agradecer a atenção de vocês. Me coloco à disposição. Não sei se é a lógica da casa ter perguntas ou ter comentários, mas me coloco à disposição de vocês para qualquer comentário ou pergunta. E agradeço mais uma vez o convite e a atenção de vocês nessa noite. Espero ter contribuído de alguma maneira para a gente repensar essas questões. Eu saio daqui melhorado, porque ouvi muita coisa bonita e porque foi possível pensar isso junto com vocês. Muito grato.